Amém. 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 Então, vamos lá, deixa eu só abrir. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a criação, um pouco sobre todo o processo de criação, queda, redenção, mas a gente vai perceber que em todos os pontos e todas as partes, digamos assim, nós sempre vamos nos deparar com um Deus poderoso, um Deus grandioso, um Deus que, em seu infinito amor, sua infinita bondade, né, nos cria, nos redime, nos perdoa, nos salva. Então a gente vai perceber que, por mais que a gente passe aqui por partes, né, partes ruins, não só por partes boas, vamos dizer assim, parte ruim a queda, mas a gente sempre vai perceber e sempre vai se deparar com um Deus grandioso, um Deus que, por amor, nos criou, nos redimiu e nos salvou. A gente sempre vai passar por isso aí. Então vocês vão acabar reparando nisso. Certo? Então, partindo do início, Deus ele nos cria a sua imagem e semelhança. Deus nos cria de maneira especial, né? Dentre a criação, nós ali como, vamos dizer assim, nós somos premiados, né? Deus faz toda a criação e deixa o homem ali para ser o principal, vamos dizer. Então, eu vou pedir para alguém ler, abrir em Gênesis, por favor, em Gênesis 1. Gênesis 1, 26 ao 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem Deus o criou, o homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Isso. Então a gente pode ver que Deus nos cria o homem de uma forma especial. Faz toda a parte da criação, seres viventes, natureza, enfim. Mas, a hora que chega na nossa vez, digamos assim, né? Deus faz de maneira especial. Façamos o homem à nossa imagem, semelhança, né? Que domine sobre todas as coisas, que reine sobre a terra. Então a gente percebe esse carinho, esse toque especial para conosco, tá? Então isso é maravilhoso. Nós temos esse privilégio. Dentre toda a criação, nós somos privilegiados. Deus disse ali também, vocês puderam perceber, que Ele nos cria para cuidar de tudo, né? Para gerenciar, digamos assim. Ele cria ali o homem para gerenciar toda a criação, nós somos animais. E Ele diz assim, um trecho legal aqui que eu separei, não está no slide. Esqueci de anotar a referência aqui, mas eu vou ler só para vocês acompanharem. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com ele que tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos teus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, aves do céu e peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Então, só ressaltando um pouco o que eu disse, Deus nos cria dessa maneira especial e nos coloca numa prateleira assim, digamos assim, né? Não para a gente poder ser achado, nem isso, né? Com toda humildade, mas Deus nos coroa aí
na criação, certo? Quando a gente fala de imagem e semelhança de Deus também, algumas coisas legais de se ressaltarem quanto a essa semelhança. Nós temos dentro de nós, e aí nós somos únicos para isso, nós temos dentro de nós algumas semelhanças com o caráter de Deus. Isso nos dá um diferencial, né? Dentre essas, vamos dizer assim, qualidades, nós temos algumas coisas morais dentro de nós que vocês vão perceber que isso é um senso comum, que é o quê? Uma delas é apreço à vida. Então isso está dentro de nós, todos nós temos apreço à vida, e também todos nós temos uma aversão e um ódio à morte. Isso é uma característica de Deus dentro de nós, dentro da sua criação. Então isso de modo geral, né? Para quem crê, quem não crê, enfim, de modo geral, todos nós, todo ser humano quer viver, todo ser humano quer morrer, todo ser humano odeia a morte, todo ser humano ama a vida. Isso é geral, uma coisa generalizada, né? Que é isso daqui, que entramos um pouco aqui nessa parte de elementos essenciais da natureza. Então, vocês vão perceber que dentro de nós existem esses elementos. Falando um pouco sobre, mais um pouco ainda sobre essa parte de elementos essenciais que nós temos, Deus ele nos cria como corpo e alma / espírito, né? Nós, na nossa teologia formada, então estou com o nosso pastor ali, qualquer coisa, se falar alguma coisa errada, aliás, não está bom de correr. Nós cremos na dicotomia, correto? Dicotomia, essa palavra é bonita, gostei. O que significa isso? Nós cremos em duas partes. Nós cremos que Deus criou o homem com uma parte física, uma parte material, digamos, né, matéria, e uma parte imaterial, que é alma e espírito, uma coisa só. Às vezes nós encontramos na palavra referenciando como alma, ou às vezes referenciando como espírito, mas isso é uma coisa só. Então, parte material, parte imaterial, é isso que nós acreditamos, tá? Isso que a palavra nos dá embasamento na nossa fé reformada. Bom, isso. Então Deus ele não atua apenas no espírito, ele atua no corpo. Deus vê como uma forma geral. Deus nos vê como uma coisa só. Então, quando Deus nos cria, Deus habita em nós, Deus transforma a nossa alma e espírito, mas também o nosso corpo é transformado e impactado por isso. Nós, como uma única coisa, em duas, sendo uma, nós louvamos a Deus. Então esse é o nosso objetivo, nosso ser transformado, nosso ser como um todo, né? Deus sempre vai nos enxergar como uma coisa só. Isso é bem legal, pois até o nosso próprio corpo físico, ele exala a glória de Deus, ele prega a glória de Deus, ele de forma natural. Então isso é muito, muito lindo, isso é muito maravilhoso, muito grandioso. Então, como uma coisa só. E aí, como tudo estava muito legal, tudo estava muito bom, é aquilo. Poderia acontecer alguma coisa ruim. Então a gente vai ver logo aí o que se desencadeou. Você já sabe o que aconteceu, né? Mas nós vamos entrar nisso. Então aqui só, eu esqueci de pular o slide, estava falando de pular, só falando um pouco mais, dar uma explicação, uma coisa só. Estamos falando sobre isso. Isso aqui eu falei também, se você quiser passar o slide. E aí a gente entra na parte do fim, assim. Então, tudo estava tão lindo, tudo maravilhoso, o homem reinando, gerenciando toda a criação, estava tudo muito legal. E aí, enfiamos o pé na jaca, né? E aí deu ruim. Então, vocês sabem o que aconteceu, né? Ali no
No Éden, o homem cai, a criação peca com o seu Criador, a criação se desconecta do seu Criador, e aí vem a queda do homem. Eu vou pedir para alguém abrir em Gênesis 3:13, por favor. Quem achar já pode ler. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Sim. Então, aí se inicia a queda, né? O homem cai, a mulher come do fruto, o homem come do fruto, os dois ali acabam caindo na armadilha da serpente, na armadilha do inimigo, e caem. Eu trouxe aqui alguns trechos da nossa confissão para ficar um pouco mais entendível. Então, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, né, foram seduzidos, caíram na tentação, pecaram, comeram do fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, Deus permitiu esse pecado deles, né, havendo ordenado para a sua própria glória. Coloquei algumas referências aqui, é lógico que a gente não vai conseguir ler todas, mas a gente leu o primeiro, tá? Depois, se vocês quiserem ler os demais, tem algumas referências aí. Então, até esse momento da queda, estava tudo lindo, né? A conexão ali entre Deus e o homem estava perfeito, o homem reinava, tudo maravilhoso, tudo em plena maravilha. O homem cai, a conexão é perdida, a conexão é rompida, esse elo com o seu Criador é perdido, e aí o pecado ele entra em nós, o pecado ele entra na criação, e isso também vai se perdurar chegando até nós, né? Porque Adão é o primeiro, né? Então dali decorre tudo, e aí chega até a gente. A partir ali do momento da queda, isso é interessante de se ressaltar. O homem até ali, ele tinha o que nós chamamos, né, o que nós definimos como livre-arbítrio. E a partir do momento da queda, ele não tem mais livre-arbítrio, e sim o que nós acreditamos e chamamos de livre agência. Correto? Estou fazendo assim com o pastor vai me dando ok. Então, a partir da queda, o homem não tem mais a opção de não pecar, né? E o pecado ele se enraiza em nós, de maneira que nós não conseguimos mais nos livrar disso. Então, todo o nosso ser humano, ele é corrompido e enviesado pelo pecado, né? Nós com nossas próprias decisões, nós com nossas próprias escolhas, e sempre, o senhor já falou diversas vezes isso, nós sempre vamos escolher o pecado, sempre vamos estar enviesados pelo pecado. Até então, até a queda, o homem não tinha o pecado em si, não tinha o pecado nele, mas vem o pecado, entra e aí nos corrompe, né? E aí vocês já conhecem um texto muito famoso que diz que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Então o pecado, ele, mais uma vez, ele desconecta, ele rompe, ele nos destitui, né? A gente perde esse elo de conexão. Então, o que eu acabei de falar, né? Aqui é o capítulo 2 da confissão, parágrafo 2, que diz exatamente isso. Então, corrompidos fomos em todas as nossas faculdades e partes do corpo e da alma. Então, como a gente falou, lembra que eu comentei que Deus nos transforma como um todo e nós somos afetados, não diferente, é a mesma coisa. Então, o pecado ele nos corrompe tanto na forma espiritual, ali, alma e espírito,
como também o nosso corpo, a nossa mente. Então tudo em nós é afetado pelo pecado, né? Então a gente sempre entra naqueles debates e sempre vai ver essa pergunta: por que existe maldade na Terra? Por que existe tudo de ruim que a gente vê? Tudo isso vai decorrer do pecado original, do pecado inicial, né? Então se a gente puxar para trás, tudo vai chegar lá. Então você vê que o desencadeio disso daí, o que gerou em nós. E aqui fala um pouco da posteridade, né? Então, olha que interessante. Sendo eles o tronco de toda a humanidade, que é o que a gente estava falando, o delito dos seus pecados foi imputado aos seus filhos, e a mesma morte de um pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidos a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. Então, o que a gente falou? Nós já nascemos com o pecado. O pecado está enraizado em nós, então os nossos filhos, netos, e daqui para trás sempre aconteceu, daqui para frente acontece isso até a vinda de Jesus Cristo, né, até o fim. Mas o pecado já nasce em nós, já está no nosso ser. E a gente, eu achei muito interessante um comentário que eu vi, que a gente sempre se depara assim, uma criança pequena, um bebê, e eu posso falar por causa do Pedro. Uma criança nova, né, 1 ano, 2 anos, você vai ver que a criança já começa com aquelas brincadeiras assim, de mentir para o pai ou para a mãe. Você pergunta alguma coisa, ela fala, não, mas ela já está mentindo. E aí a gente fala, poxa, de onde que veio essa mentira dessa criança? Como que ela aprendeu a mentir? Se ela é tão pequena, se ela é um bebê, né? Como isso? Aí a gente chega na conclusão, né, a gente vê isso, eu vejo isso, de que o pecado já nasce em nós. Então, é a nossa humanidade corrompida, que desde de criança já começa a dar seus aflorar, digamos assim, né? Então, como eu disse, toda a maldade, tudo de ruim, hoje que existe, vem do pecado original. Legal. Deus, ele faz, e a gente vai falar um pouco sobre os dois pactos, mas que manifestam em duas maneiras, né? Na verdade, se separa, depois o pastor pode também falar sobre isso, mas é só como a gente separa isso. Deus, ele faz o primeiro pacto com o homem lá atrás, né? Que chamamos aí de pacto de obras. E esse pacto foi o que nós falamos até agora, que foi prometido a Adão, ali no começo, sob a condição da perfeita obediência pessoal. Então a gente vai ver que Deus faz esse primeiro pacto ali com o homem, dizendo, olha, não comunava, do bem e do mal, pedindo ali a obediência. E aí, esse pacto é quebrado, como nós vimos, tá? E quando esse pacto é quebrado e nós somos destituídos, há uma separação. E Deus não quis assim ficar separado de nós. Para termos de novo a conexão, para termos de novo o elo com o Pai, para voltarmos à relação, seria necessário o que nós chamamos de um segundo pacto, né? Que é o pacto da graça. Então nós estávamos literalmente perdidos. E aí a gente olha assim e fala, poxa, Deus, ele é tão soberano e poderoso, Deus não precisaria, Deus simplesmente poderia falar, poxa, minha criação não me obedeceu, não quis relação comigo, digamos assim, então vamos acabar com tudo aqui, né? Mas Deus é tão misericordioso em sua infinita bondade que nos dá uma oportunidade, nos dá uma chance, nos resgata. E eu queria trazer a atenção especial para isso, porque esse é o fato de estarmos aqui, né? Se não fosse isso, nós estaríamos literalmente perdidos, aí, bem enrolados, já era. Mas Deus é maravilhoso, Deus é perfeito,
e Deus nos dá mais uma oportunidade, nos dá mais uma chance, né? Pode falar. Para acrescentar dentro disso, no pacto de obras que Deus faz lá no Éden com Adão quebra a sua parte. Deus não. E Deus promete cuidar de Adão, amar Adão, estar com ele. E a única coisa que Deus quis de Adão era a obediência. E ele então quebrou o seu elo. Então, num pacto, num acordo, tem as duas partes. Perfeito. Deus foi fiel e nós não. A humanidade não foi, por isso que ele então levanta o pacto da graça. Perfeito. Para redimir a humanidade. E glória a Deus pelo pacto da graça, né? Senão complicava tudo. Então nós estávamos mesmo perdidos e Deus, mais uma vez, nos dá essa oportunidade. Então ali eu trouxe mais um parágrafo da nossa confissão também. Então, pela sua queda, o homem se torna incapaz, né, de vida, e o Senhor designou-se a fazer o segundo pacto, geralmente chamado o pacto da graça, que é Jesus Cristo, né? Então, eu vou pedir para... É óbvio que eu não precisaria nem pedir para vocês abrirem para ler, mas eu vou pedir para alguém abrir, que é João 3,16, né? Então, todos já sabem, mas vamos ler mesmo assim. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Então aí a gente coloca sempre como texto central, né, da Bíblia. Vamos resumir a Bíblia, a gente sempre coloca esse trecho, né? E realmente isso. Deus, por infinita bondade, infinito amor, mandou seu Filho para que nós que cremos nele tenhamos a vida eterna. Então isso é maravilhoso. Passando. Então, nesse segundo pacto, digamos assim, né? Agora Deus exige, antes Deus exigia ali a obediência, e não que agora não exige a obediência, não é isso, mas a gente vai ver um pacto pautado na fé em Cristo Jesus, né? Então antes ali, o que a gente via no primeiro, no antigo, era tudo pautado em promessas, em obras, vamos dizer assim, né? Em algumas coisas mais travadas, e Jesus veio para romper isso e para ser o nosso novo elo, né? Jesus, o nosso mediador, né? Entre o homem e o Pai. Então, essa graça maravilhosa que nos resgata, que nos redime, como eu disse desde lá no começo, né? O Deus grandioso que nos resgatou, nos salvou, nos redimiu, e hoje nós temos livre acesso ao Pai. Só um acréscimo aí também. Deixa eu falar. A exigência do pacto da graça é o mesmo, que é a obediência. A diferença é que ao invés de Deus fazer esse pacto com o homem, ele faz o pacto com ele mesmo, com Cristo Jesus. Legal. Então a exigência é a mesma, qual? A obediência. Só que ele faz isso com Cristo, e diferente de nós, Cristo é capaz de obedecer. Cristo é perfeito, Cristo não peca. Então Deus Pai faz o pacto com Deus Filho e nós somos inseridos nele. Nós somos abençoados. A exigência é a mesma, só que Cristo faz o que nós não podemos fazer. Sim. Por isso que ele exato, ele consegue cumprir o que nós não conseguimos. Maravilhoso, isso é muito legal. Então eu separei um outro aqui também, que vocês já conhecem muito bem, né? Que pela graça sois salvos,
por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Não vem de obras para a gloria. E somos criaturas sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, né? Então, eu ressalto um pouco o que o pastor falou, nós não seríamos capazes, porque se Deus fizesse, vamos dizer assim, 1 milhão de pactos, a gente quebraria todos, né? Nós não seríamos capazes de cumprir. Isso só se dá por Cristo Jesus. Isso nos traz, colocaria até a esperança, né? Porque hoje nós podemos ter a certeza e ter a tranquilidade de que temos conexão com Deus, temos o nosso elo com o Pai. Então isso nos traz esperança, isso nos traz paz, a plena paz. Pode falar, Paulo. A gente às vezes não está falando, acha que o pecado é tranquilo, né? Fica tranquilo com o pecadinho e vê a força que ele tem, né? Porque Cristo, o Espírito Santo e Deus é um. Só que na hora que Cristo estava na cruz e recebeu o pecado em cima dele, desconectou do Pai. Exato. Todo o peso que teve na cruz não é por causa do prego, por causa de nada, que outros homens foram crucificados. E Cristo para ele é boa. Agora o que ele fez ele chorar sangue foi na hora que ele desconectou do Pai, porque ele nunca tinha sentido aquilo, né? Para ele, um segundo que ele ficou desconectado ali até ele voltar a ressuscitar, foi uma morte verdadeira. E pra gente consegue viver com o pecado longe de Deus o tempo todo, pra gente é normal. A gente acha tranquilo, é mais fácil do que viver junto, né? A gente acha conveniente, né? A gente não põe essa seriedade, isso é verdade mesmo. E ali você vê que Jesus ele leva na cruz todos os nossos pecados. Então, é realmente motivo de esperança e da gente poder parar mesmo, observar e falar, poxa, Jesus me salvou, Jesus me resgatou, né? E hoje eu tenho conexão com o Pai pela graça e pelo amor dele. Se não fosse isso, realmente a gente estava perdido, né? Então isso é maravilhoso. Isso que o Paulo falou é interessante, porque às vezes a gente trata o pecado como se fosse um erro. Um erro, uma falha, um desvio. Só que a Bíblia diz que pecado é uma ofensa contra Deus. Então não é igual ao meu, sei lá, não me vem nenhum exemplo na cabeça agora, mas não é como se eu chutei sem querer a cadeira, machuquei os dedos, nossa, errei, né? Ou, sei lá, devia ter feito tal coisa e esqueci. Enfim, o pecado não é isso, o pecado é ofender o próprio Deus. Então a nossa condição pecadora tem que nos levar a compreender de fato o peso disso. E nos lembrarmos, como Paulo falou, diariamente do que Cristo fez no Calvário. Perfeito. Esse é o objetivo e é o que a gente vai falar um pouco aqui, que são algumas aplicações, já partindo para o final, é exatamente isso, exatamente o que o Matheus falou, o que o pastor falou, o que o Paulo falou, da gente entender essa seriedade, e aí quando a gente entende isso, a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia, né? Então, falando de algumas aplicações, nós temos essa graça maravilhosa de saber que a gente foi semelhança, né, imagem e semelhança do Senhor, então nós somos imagem e semelhança dele. Deus nos transforma por completo, como eu disse, então, tanto na nossa forma material, corpo, como imaterial, todas as nossas atitudes, pensamentos são para a glória de Deus. Então nós entendemos isso, trazemos isso para o nosso dia a dia. Tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que eu pensar, e daí não sei se vocês são assim, mas eu sou assim. Eu acho muito complicado, muito difícil nós controlarmos a nossa mente, o nosso pensamento. É muito complicado, porque as nossas ações e atitudes, né, é uma ação, uma coisa que você faz, mas a nossa mente é complicado. Então a gente se policia ao máximo com os nossos pensamentos, né? E aí a gente sabe que a gente pode ir para muito longe ou para muito perto. E é muito instantâneo isso, né? Então,
Deus nos transforma, Deus nos transforma. E o que eu coloquei ali em último é que nós continuaremos sendo pecadores. Isso é um fato, isso está enraizado em nós. Né? Nós não deixaremos de pecar, nós pecamos a todo momento, todo dia, toda hora, somos pecadores. Mas o interessante é que nós sabemos lá que o pecado ele leva à morte, né? O pecado gera morte. Só que para nós, não para a condenação. E isso é a grande questão. Né? Então, nós somos pecadores, continuaremos sendo pecadores, continuaremos. Mas Jesus em nós não nos trará a condenação, e sim a salvação, diferente do mundo, que o pecado levará à condenação. Né? Nós somos pecadores, mas isso não nos levará à condenação. Nós somos transformados, redimidos, salvos no Senhor Jesus. Né? E estaremos nessa caminhada até que Cristo volte, ou volte nos céus, arrebatando sua igreja, ou volte para cada um de nós quando nós partimos, né? Nós não sabemos o dia nem a hora, mas a única certeza é que Jesus Cristo vai voltar para todos, uns de uma forma e outros de outra, mas ele irá voltar. Então, isso são uma certeza que nós temos. Então, eu trouxe algumas aplicações aqui, e se vocês também quiserem compartilhar alguma outra aplicação, fiquem à vontade, eu separei essas três, mas um pouco sobre isso. O pastor Thiago pode pensar em algumas outras aplicações aqui. E aí? Olá, seja bem-vindo ao canal do YouTube da Igreja Presbiteriana Videira. Eu sou o pastor Mateus, pastor dessa comunidade. E se você gostou desse vídeo, por favor, curta, comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A Igreja Presbiteriana Videira existe para acolher vidas, amar pessoas e viver o doce Evangelho. Venha ser igreja conosco e que esse conteúdo te abençoe em nome de Jesus. Valeu!